O traficante NEM foi encontrado, foi preso 3 dias antes da operação de hoje na Rocinha. Ele estava no porta-malas de um carro este ocupado por 3 advogados. Pois bem, o Fantástico tem imagens exclusivas desse momento. No porta-malas desse carro está o homem mais procurado pela polícia do Rio de Janeiro. Um desfecho inesperado para uma prisão aguardada há anos. O helicóptero da Polícia Civil, que seguia para outra operação, registra a ação em que o traficante Antônio Francisco Bonfim Lopes, o NEM, finalmente será capturado. As imagens foram obtidas com exclusividade pelo Fantástico. NEM está prestes a ser preso pela Polícia do Rio. O carro está cercado por policiais civis, militares e federais. Muita expectativa antes de o porta-malas ser aberto. Há cerca de 20 dias, a Polícia Federal, em parceria com a Secretaria de Segurança, iniciou um trabalho de inteligência para a pacificação do Morro da Rocinha. 40 agentes vigiavam o local. Tinha policial distribuído em alguns pontos dentro da Rocinha, levantando informações, observando a movimentação da organização criminosa naquela localidade. A investigação avançou com denúncias anônimas. O cruzamento dessas informações levou à prisão de 5 traficantes, de 3 policiais civis, um PM aposentado e um ex-PM que faziam a escolta dos bandidos. Foi na tarde de quarta-feira, no bairro da Gávea, vizinho à favela da Rocinha. Moradores registraram a ação. Vergonha! Vergonha! Isso é vergonha pra polícia. Polícia fazendo uma p*** dessa. Vergonha, olha bem, olha pra lá. Olha pra lá, você que paga aí agora. Entre os presos estava Anderson Rosa Mendonça, conhecido como Coelho. Ele era o chefe do tráfico no Morro de São Carlos, no centro do Rio, e se refugiou na Rocinha depois da implantação de uma unidade de polícia pacificadora. Era o segundo homem mais importante na quadrilha de NEM. Depois da prisão, aumentou o cerco no Morro da Rocinha com o Batalhão de Choque, uma unidade especial da Polícia Militar. Eles tinham que revistar porta-mala, tinham que revistar os carros, independente se o carro era oficial de quem estava dentro do carro. Se era uma ambulância, tinha que revistar a ambulância também. 5 horas depois da prisão do bando de Coelho, o carro onde estava NEM é parado numa das saídas do morro. Mesmo depois que desembarcaram os integrantes do veículo, o veículo permaneceu com a suspensão baixa. Quando chegou o porta-mala, a hora de verificar o porta-mala, e aí sim o cidadão se apresentou como cônsul e disse que o porta-mala não ia porque tinha documento do consulado que eram inacessíveis. O carro não é do corpo diplomático e os policiais não abrem mão da revista. O outro homem se aproxima. Foi onde ocorreu a primeira tentativa de suborno pelo advogado do NEM da Rocinha. Ouça o seguinte, dentro do porta-mala tem mais de 1 milhão em dinheiro. Está abarrotado de dinheiro. Aí ele inclusive euro. Tudo bem, é seu, é do cônsul? Não, é do cônsul, mas a gente sabe que está cometendo crime de evasão de divisa, mas a gente queria procurar uma maneira de resolver isso aqui, e não ir até a delegacia. O tenente não aceita o suborno e os suspeitos acham que serão levados para a delegacia da Polícia Civil, a 15ª DP na Gávea. Quando ele viu que a gente realmente estava tomando o caminho da delegacia da Polícia Federal, ele parou o carro e perguntou para onde estaríamos indo. Foi para a delegacia. Mas a 15ª delegacia é aqui. Eu falei, não. Crime de evasão de divisa é um crime de esfera federal. Então a gente vai proceder à Polícia Federal. Então o segundo advogado desceu, veio até mim e ele falou, vou ser bem claro, eu pago 20 mil reais agora para você liberar a gente daqui sem fazer a revista no carro. O policial recusa o suborno pela 2ª vez e aciona a Polícia Federal. Quem mais poderia sair no porta-mala do veículo de um cônsul? Então a gente ali já começou a desconfiar que seria o NEM da Rocinha. Agentes da CORE, a força de elite da Polícia Civil, chegam ao local e tentam levar o carro e os ocupantes para a 15ª Delegacia, na Gávea.
Outros 2 policiais civis e um delegado do município de Maricá, distante 60 quilômetros do Rio, também querem encaminhar o grupo para a mesma delegacia. Um homem do batalhão de choque da PM fura com uma faca um dos pneus do carro suspeito para evitar que ele seja levado à delegacia da Civil. O impasse só termina com a chegada de agentes federais. Tiveram que confessar o crime até antes de abrir o porta-mala. Eles chamaram o delegado federal, nós estávamos próximos, falou: eu tenho que confessar, no porta-mala está um NEM da Rocinha. 3 advogados estavam dentro do carro e acompanhavam o traficante mais procurado do Rio de Janeiro durante a tentativa de fuga. O veículo de luxo tem os vidros bastante escurecidos para impedir que se veja quem está dentro. Mas apesar de todo esse cuidado e de toda essa ostentação, NEM estava escondido no porta-malas. Do alto, o helicóptero da Polícia Civil capta detalhes da movimentação lá embaixo. O porta-malas é aberto. Ele estava numa posição fetal, né? E com as mãos palmadas, abertas, né? Levantadas, e uma cara de assustado, uma cara de quem não estava acreditando no que estava acontecendo. Não esboçou nenhum tipo de reação, não falou. É a primeira vez que essas imagens são exibidas. Elas mostram NEM sendo tirado do carro e algemado. Os agentes que estão em volta comemoram. O cara aí tá preso. Perdeu o jogador. Daqui a pouco, no Fantástico, a continuação dessa história. Quem é o homem que acompanhava NEM e se apresentou como cônsul honorário da República Democrática do Congo? E quem é o verdadeiro dono dessa função? Você vai entender por que 3 forças policiais diferentes, civil, militar e federal, se envolveram na prisão de NEM. Vamos voltar a falar ao vivo com o repórter Márcio Gomes sobre a pacificação das favelas do Rio de Janeiro. Boa noite, Márcio. Aí na delegacia da Gávea estão alguns presos na operação, é isso? É verdade, Zeca. Boa noite para você. 5 pessoas foram presas nessa operação. 3 delas ainda estão aqui na delegacia da Gávea, sendo que uma delas é menor de idade e vai ser transferida, segundo os policiais aqui da delegacia, ainda hoje, ainda esta noite, para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente no centro da cidade do Rio de Janeiro. A pacificação da Rocinha, do Vidigal e da Chácara do Céu foi destaque nos jornais, nas redes de TV internacionais. Nós começamos com imagens do jornal britânico, da rede britânica BBC e também do americano The New York Times, lembrando que a operação ocorreu, eles lembram que a operação ocorreu por causa da realização das Olimpíadas e da Copa do Mundo. O espanhol El País disse que um ciclo foi fechado. Na manchete do português Diário de Notícias, um dia histórico para a cidade. E o argentino Clarín destacou que nenhum tiro foi disparado. Veja agora a segunda parte da reportagem sobre os bastidores da prisão do traficante NEM. Afinal de contas, quem é o homem que se apresentou como cônsul honorário da República Democrática do Congo, na África? Você viu agora há pouco, o traficante NEM da Rocinha saiu do porta-malas do carro em que estava escondido e foi direto para o carro do batalhão de choque da PM. A movimentação da polícia tumultuou a Zona Sul, área nobre do Rio de Janeiro, no final da noite de quarta-feira. O comboio que levava o criminoso mais procurado do Rio seguiu para a Superintendência da Polícia Federal no centro da cidade. Os advogados que estavam com ele também foram presos. Um deles é Luiz Carlos Cavalcante Azenha. Está preso por oferecer R$1 milhão para tentar subornar os PMs. O outro é Demóstenes Armando Dantas Cruz. Ele também está preso por tentativa de suborno. Ofereceu R$20 mil à Polícia Militar. Demóstenes aparece nessas fotos da página oficial do Conselho Nacional dos Peritos Judiciais, o CONPEG. O terceiro advogado é André Luiz Soares Cruz. Foi ele que se apresentou como cônsul honorário da República Democrática do Congo. André Luiz é filho de Demóstenes e também aparece nas fotos do CONPEG. O André é o nosso diretor jurídico e o Dr. Demóstenes é o nosso assistente jurídico, que trabalha diretamente no departamento jurídico. O presidente do CONPEG, que aparece nessa foto numa solenidade com André Luiz e com Demóstenes, conta ainda que há pelo menos 3 anos André se apresenta como cônsul honorário. Não mostrava identificação, mas verbalmente falava para todas as pessoas normal,
Inclusive eu o apresentava assim para os meus amigos e para as pessoas que eu conheço. André Luiz Soares Cruz foi o único que não ficou preso. Por enquanto, ele responde apenas por favorecimento pessoal, por tentar se aproveitar de uma suposta imunidade diplomática. A Polícia Federal ainda investiga se o passaporte que ele apresentou de cônsul honorário é verdadeiro. O documento é muito semelhante ao desse homem. Amaro Pinheiro Neto exerce a função de cônsul honorário da República Democrática do Congo, no Rio. Estava em Brasília, na embaixada. 15h40 eu peguei um voo voltando para o Rio de Janeiro. Aí cheguei no Rio e fui para minha residência descansar. E na quarta de manhã, quando liguei a televisão, era a notícia. Eu falei, eu tô preso, né? Foi uma coisa assim, foi uma coisa ruim. O homem que acompanhava NEM e se identificou como cônsul honorário divulgou uma nota. André Luiz diz que atua como advogado há 15 anos e que também é jornalista, eleito esse ano presidente da Associação de Imprensa do Estado do Rio de Janeiro. A entidade não é reconhecida pela ABI, Associação Brasileira de Imprensa. No texto, ele confirma ter a função de cônsul honorário da República Democrática do Congo, indicado numa gestão anterior. Vocês não conhecem essa pessoa que foi presa? Não. Nunca ouviu falar? Em sua defesa, André Luiz relata também que, na condição de advogados, ele e o pai, Demóstenes Cruz, prestavam apoio ao colega Luiz Carlos Cavalcante Azenha, que seria advogado de NEM e estaria negociando a rendição do traficante à Polícia Civil. Para o presidente do Compeg, ainda há muitas perguntas sem explicação. Ia realmente se render, ia entregar realmente o NEM na delegacia, ia ajudar, facilitar a fuga? Isso que a gente quer entender, por que houve, né? Mas se entregar, por que tinha dinheiro junto na mala? Ninguém se entrega levando dinheiro, né? Se ia se entregar, deveria ter entregue, né, no próprio batalhão de choque. O tenente do choque estava ali, seria muito fácil. Sobre a rendição de NEM, a cúpula da Polícia Civil declara: a questão das tratativas de rendição do NEM, eu venho publicamente admitir que elas vinham sendo feitas. Fernando Veloso, subchefe operacional da Polícia Civil, justificou a presença dos policiais da cidade vizinha de Maricá no local da prisão de NEM. Os policiais que estavam tratando disso, e repito, recebendo ordem direta minha, a missão deles era legítima. Fernando Veloso estava na Alemanha quando NEM foi preso. Ele e o secretário de Segurança Pública do Rio, José Mariano Beltrame, participavam de um encontro sobre a Copa do Mundo no Brasil. O Fantástico teve acesso a mensagens que foram trocadas entre Veloso e um homem da confiança dele, o inspetor Fábio Figueiredo. Foi nessa semana, antes da prisão de NEM. O texto mostra que o subchefe operacional acompanhava as negociações para uma rendição. Estou no aguardo. Eu também quero dar essa notícia ao secretário de Segurança em alemão. Uma outra mensagem diz quando isso aconteceria. Eles queriam de quarta para quinta. Estão dispostos? Disse que sim. Na noite de quarta-feira, o subchefe Veloso foi informado pelo inspetor Figueiredo da prisão de NEM em tempo real. O advogado disse que está com um cara no carro. Estamos com um choque bloqueando a via, evitando a saída da viatura. E do carro com o NEM. A Polícia Federal está querendo levar o carro. O comandante da PM está indo para aí. O secretário de Segurança já fez contato com ele. Veloso também justificou a presença da CORE, a força de elite da Polícia Civil. Me perguntaram por que tinha uma viatura da CORE. Tinha porque eu mandei que tivesse. Porque a gente estava indo fazer a rendição, não é do padre da paróquia do meu bairro, é de um bandido perigoso. Por que tinha alguém da corregedoria? Porque eu falei, leva alguém da corregedoria junto, que é para dar legitimidade a isso. Aí eu tenho certeza que vocês vão perguntar isso, vou responder logo, apesar de eu ter que subir. Ele ia se render ou não ia? Não sei. Na quinta-feira, NEM foi transferido da Polícia Federal para o complexo penitenciário de Bangu. O homem, que foi criado na Rocinha, assumiu o comando do tráfico no morro e tinha uma vida de luxo, terminou a semana de cabelo raspado e com uniforme de presidiário. Este homem era o braço direito do traficante NEM, na Rocinha. E confessou à polícia como organizou a quadrilha e transformou o tráfico num grande negócio. Já já, aqui no Fantástico. Voltamos a falar sobre a pacificação de favelas do Rio. O repórter Márcio Gomes está na delegacia da Zona Sul, responsável pelas investigações. Márcio, quais são os próximos passos da polícia?
Zeca, a polícia garante que nos próximos 60 dias vai fazer operações diariamente na Rocinha, atrás de mais armas, mais drogas e mais bandidos. Um homem que organizou o tráfico na Rocinha é uma pessoa que pouca gente conhece. E no depoimento inédito que você vai ver agora, ele explica como funcionava essa indústria do crime. O bandido Saulo foi preso por causa da mulher. Bebê, sempre vou te amar. Que lindo! Juras de amor na areia da praia. Beijos, declarações incontidas. Nada mais natural do que divulgar um vídeo desses na internet. Não fosse a moça apaixonada, a mulher de um dos homens que chefiou o tráfico de drogas na favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro. Ela é assim, cara. Fala aqui. Sabe aqueles homens que não conseguem controlar a mulher? Cara? Sou eu com a minha mulher. Eu tento muito controlar ela, mas é muito difícil. Graças às fotos e vídeos que a mulher dele publicou na rede, o traficante Saulo de Sá Silva foi localizado e preso em 2008 na praia de Maragogi, em Alagoas. A gravação desta conversa informal de Saulo com policiais civis do Rio, logo depois de sua prisão, foi obtida com exclusividade pelo Fantástico. Saulo, que aparece de costas para a câmera, revela o número de pessoas recrutadas pela quadrilha na comunidade. Um contingente de pessoas envolvidas no tráfico na Rocinha. Você estima em quantas pessoas? 300 pessoas diretamente, umas 500 indiretamente. Muita gente. Saulo, que já foi carteiro e estudou até o 3º ano da Faculdade de Matemática, foi o responsável pela profissionalização do negócio de venda de drogas na Rocinha, inclusive adotando a internet como principal meio de comunicação entre os integrantes da quadrilha. Ele era o grande parceiro do traficante Ney. Sempre fiz de tudo para poder funcionar o negócio bem, até pelo Ney mesmo. A gente é irmão de pensamento. O próprio Saulo dizia que o tráfico de drogas na Rocinha era uma grande bagunça antes da chegada dele. E ninguém sabia direito quanto dinheiro entrava ou saía daqui. Saulo adotou conceitos contábeis como os de fluxo de caixa e controle de estoque. E para aumentar os lucros, instalou laboratórios de refino de pasta à base de cocaína. Um azeitado esquema de gerenciamento montado por ele foi deixado para o seu sucessor, o traficante Ney. Em 2007, a polícia carioca estourou este laboratório do tráfico na Rocinha, o primeiro do Rio de Janeiro. 2 anos depois, uma longa investigação desvendou a estratégia usada pelos traficantes para obter produtos químicos usados no refino. Mais de 1.000 moradores da comunidade foram recrutados para ir às lojas especializadas e comprar esses produtos em pequena quantidade, sem despertar suspeitas. A polícia filmou tudo, seguiu as pessoas e chegou a mais um laboratório improvisado. Achamos! Cheiro de cocaína! Achamos, maluco! Na delegacia, Saulo explica aos policiais o processo de fabricação da droga. De 1 quilo de pasta você fazia o quê? 1 quilo de pasta estava fazendo 1 quilo de pasta. 1 quilo de pó? Parte do lucro era usada para reforçar o arsenal da quadrilha com armas de guerra. Eu comprei uma bazuca. Ele lá falou que tinha, mandei o dinheiro e ele mandou. Tá. Mas quantos fuzis você acha que na Rocinha? Mais de 100, eu acho. Mas eu comprei um fuzil R15. Foi Saulo quem modificou o sistema de armazenamento das armas. Em vez de guardá-las todas num só lugar, cada soldado do tráfico passou a ser responsável pelo próprio fuzil. O truque para evitar uma apreensão em massa. E um farol? Isso não existe não, assim, cara. Tudo separado? Tudo separado. Condenado a 18 anos de prisão por tráfico de drogas, Saulo está preso no complexo penitenciário de Bangu, no Rio de Janeiro. A agora ex-mulher dele, Fabiana da Silva, que é dona de uma loja na Rocinha e se identifica como Bibi Perigosa, continua divulgando mensagens na internet diariamente. Ontem, por exemplo, ela escreveu sobre a operação policial na comunidade. Dá medo saber que eles vão entrar e a gente vai ficar aqui à noite sem ninguém vendo o que está acontecendo.